Olá, queridos! Bom dia, boa tarde ou boa noite. Tô de volta, trazendo mais um conteúdo super importante da língua portuguesa. Nesse momento, nós vamos trabalhar a construção de um texto que tem sido muito atual no contexto político-social do nosso país. O gênero que nós vamos trabalhar hoje é o gênero debate. A todo momento, nós estamos compartilhando experiências e dependendo do assunto que estiver em pauta, muitas das vezes precisamos expor o nosso ponto de vista ou defender esse nosso ponto de vista com argumentos apropriados. Dentro do gênero oral, chamamos de debate as discussões centralizadas em que as pessoas expõem as suas teses, argumentos e contra-argumentos. Lembra quando o seu coleguinha fala assim, por que você trouxe esse lanche? Ou então, por que você trouxe esse dinheiro lá na escola? Aí você fala, porque sim? Ou você fala, por que não? Aí a mãe vai lá e repreende, fala, porque sim não é resposta, porque não é resposta. É exatamente por isso. Porque toda tese, todo pensamento ou toda teoria precisa de bons argumentos para sustentar. Então você trouxe dinheiro, ou melhor, você levou dinheiro para a escola ao invés de lanche, porque você preferiu naquele dia por algum motivo. Ah, eu trouxe lanche ao invés de dinheiro, porque minha mãe quer que eu traga alimentos saudáveis para a escola. Então, a gente vê que, desde pequenininho, é exigido da gente um comportamento em que a gente traga argumentos para defender as nossas ideias. E existem também os contra-argumentos. Pessoas que vão apresentar falas que se opõem ao seu argumento e elas vão apresentar dentro dessa fala motivos para se opor a esse pensamento. O debate funciona dessa mesma forma. Ele é trabalhado ou é trazido na oralidade por e para pessoas renomadas e que possuem conhecimento amplo sobre determinado assunto. É muito comum, por exemplo, vermos esse tipo de texto no período eleitoral. Quem de vocês nunca viu debates políticos acontecendo na TV? Tanto para os presidenciáveis ou para candidatos ao governo, candidatos à prefeitura. Estamos em 2020, então é ano de eleição. Então se preparem que daqui a pouco, daqui a alguns meses, vocês já vão estar tendo contato, mais uma vez, com esse gênero textual, que é o gênero debate. Cada um deles, os políticos, apresentam as suas ideias, as suas propostas de governo e são interpelados sobre os pontos de vista de diversos setores do nosso país. Economia, educação, saúde, quando é candidatura à presidência, ou do estado, né? Ou também do município, quando a gente se trata ou se refere a governadores e prefeitos. Para isso, eles utilizam argumentos e contra-argumentos, como eu já disse, para convencer os seus eleitores. Argumento é apresentar fatos e ideias que comprovem um ponto de vista ou uma afirmação. Contra-argumento é usado para enfraquecer um outro argumento, ou seja, ele se opõe ao argumento apresentado anteriormente. Embora seja muito comum no meio político, o debate é também muito explorado nas escolas e universidades, pois visa a participação e o compartilhamento de experiências, ideias e informações. E essas informações podem agregar conhecimento ao aluno. Para organizar o debate, existem elementos que são de suma importância. Primeiro, precisamos ter um mediador. Se você já assistiu a algum debate, você pode perceber que existia uma pessoa que não era político, que teoricamente é uma pessoa neutra e geralmente ela está centralizada no palco daquele debate. Ao seu lado, um ou vários políticos ou candidatos, na realidade, e do seu lado esquerdo mais outro tanto de candidatos. E essa pessoa mediadora, ela é responsável por manter a ordem dentro daquele debate e também de organizar como que vai funcionar a estrutura do debate, qual o horário de quem falar, qual o momento do outro falar. A gente vai ver mais à frente que existe algo chamado réplica e tréplica. E esse mediador é que vai estipular não só quando é momento da réplica ou da tréplica, mas também o tempo que cada um dos entrevistados ou dos debatedores vai ter para explicitar os seus argumentos. Já que estamos falando de tempo,
é obrigatório que o tempo seja igual para todos os participantes, que não haja benefício de um em face de outro, para que não seja classificado como algo injusto. Além do tempo, o debatedor que estiver falando não poderá ou não deverá ser interrompido, para, do mesmo modo, não haver essa noção de injustiça e um ser prejudicado em face do outro. Os debatedores deverão também usar o tom de voz adequado, porque todos que estão assistindo o debate têm interesse em entender quais são as suas propostas, quais são as suas ideias. Então, deve ter um tom de voz claro, conciso e também deverá falar alto, para que seja ouvido. Além disso, nós temos algo muito importante chamado expressão corporal. A expressão corporal ela é muito importante porque muitas das vezes o corpo fala muito mais do que se diz com palavras. Existem estudos comportamentais que são baseados nas expressões, nos gestos, nas feições humanas, classificando ou caracterizando alguns comportamentos específicos, ou algum comportamento que pode indicar que aquilo que a pessoa está dizendo é uma inverdade, ou pode demonstrar nervosismo, insegurança sobre o assunto tratado. Um grande referencial dessa área de estudos é um livro chamado O Corpo Fala. Esse livro traz situações e exemplos de como as pessoas acabam se comunicando muito mais através do corpo e das suas expressões do que a sua própria boca diz. Imagina só, você está numa situação de paquera com alguém, você fica muito nervoso e não consegue falar, mas o seu corpo vai dizer muito mais para essa pessoa, né, o que você sente. Nem sempre você consegue dizer que sente algum sentimento afetivo, amoroso, a intenção de ficar ou namorar ou ter uma relação com aquela pessoa, mas às vezes vai mostrar o contrário por conta do seu nervosismo. Então o nosso corpo ele também transmite mensagens, não só a nossa boca. Considerando isso, a gente deve evitar os gestos excessivos, porque vai demonstrar medo, nervosismo ou insegurança. Deve-se também respeitar as regras do debate, por motivos óbvios, e nós temos a réplica e a tréplica. Vamos considerar que eu esteja debatendo com você sobre determinado assunto. O que eu falo é contrário ao que você pensa. Quando você discorda de mim apresentando argumentos, você fez uma réplica. Quando eu tomo a palavra de volta e vou discordar de você, eu estou realizando a minha tréplica. Então, réplica e tréplica são respostas bem argumentadas e bem embasadas sobre assuntos que estão em pauta no debate. Além disso, é necessário ou é sugerido que se utilize a variação padrão da língua, para que apresente o quê? Uma maior formalidade e uma maior segurança no que está sendo dito. Existe uma obra de Rubem Alves que ele vem falando sobre o quão chata é a escola, de acordo com seu ponto de vista. Ele apresenta argumentos e o principal argumento é que ela é muito chata de acordo com a burocracia que existe. Eu vou ler para vocês a respeito desse debate para que seja ilustrado de uma forma mais concreta. Então, vamos lá. Para Rubem Alves, a escola é chata porque é dirigida por burocratas. Publicidade de Camila Marques, da Folha Online. A escola é muito chata porque ela está nas mãos dos burocratas. A opinião é do psicanalista Rubem Alves. Estou pulando todas as suas formações e seguindo. O problema é que a burocracia não está ligada com a vida. Os burocratas são os maiores hereges. Continua Rubem Alves. As escolas são chatas porque não levam em consideração as crianças. Eles, os burocratas, estão preocupados com a administração. As crianças são fascinantes. Elas fazem perguntas incríveis, brilhantes. Temos que prestar atenção nelas, afirma. Alves emendou a resposta uma história de sua neta, Mariana. Na festa de 1 ano dela, há algum tempo, estava todo mundo na festa quando reparei Mariana no gramado, sentada. Cheguei perto para ver o que estava fazendo e a vi perplexa como uma minhoca. Os gregos dizem que começamos a pensar quando ficamos estupidificados com algo. É isso que deve ocorrer, afirma.
Com outra história da neta, mais recente, ele tentou se explicar. Disse que viu Mariana lendo um livro de biologia. Lindo! Cheio de figuras, mas não entendia por que ela estava tão entediada. Porque estava aprendendo a estrutura do rabo do espermatozoide. E fiquei indignado, porque ela não vai usar isso para nada, contou. Assim, Alves disse que para ele o erro das escolas é ensinar coisas que os alunos nunca vão usar. E mais que isso, estão longe da realidade da vida deles. As crianças de uma favela de São Paulo não podem aprender as mesmas coisas que um aluno ou que os alunos da Amazônia. Diz ressaltando que há coisas básicas e instrumentais, como a tabuada e a matemática, que devem ser as mesmas. Então, o texto traz um debate de Rubem Alves, no qual ele se posiciona aos métodos educacionais vigentes. Ele se posiciona, óbvio, né, para quem conseguiu interpretar, contra esses métodos educacionais. Por quê? Pensa como Rubem Alves. Qual é a realidade de um aluno da Amazônia? Qual é a realidade de um aluno de uma favela de São Paulo? Faz um comparativo. Quais seriam as necessidades de aprendizagem de cada um desses alunos? Então, o Rubem Alves vem trazendo argumentos, viu que o argumento dele é que as necessidades são diferentes, a vivência de cada um é diferente, e ele explica o porquê dentro do seu debate. Então, o debate tem que trazer argumentos muito pautados, de preferência com prévio estudo, para que você não seja ou a pessoa entrevistada ou, na realidade, o debatedor não seja envergonhado. Então é isso, galera. A gente se vê na próxima. Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com todo mundo. Um grande beijo e até lá!